A Segunda Guerra Mundial, marcada por eventos como o Holocausto nazista e o uso de armas nucleares em combate, foi o conflito mais devastador da história da humanidade. Isso se deve tanto ao elevado número de vidas perdidas, quanto às inovações tecnológicas empregadas e aos limites éticos que foram ultrapassados. Nem mesmo o tempo é capaz de apagar as cicatrizes deixadas por essa guerra. Agora, confira as 10 descobertas mais surpreendentes da Segunda Guerra Mundial. O último homem. Uma das maiores demonstrações de lealdade à pátria aconteceu quando uma missão foi confiada ao tenente do exército japonês Hiro Onoda, nos meses finais da Segunda Guerra Mundial. O tenente foi transferido para uma pequena ilha nas Filipinas chamada Lubang. Após um ataque americano que obrigou as tropas japonesas a recuar, Onoda permaneceu escondido na ilha por inacreditáveis 30 anos. Sua missão era proteger a área até o retorno do exército imperial. Onoda relatou que, após o ataque, ele e outros 3 soldados continuaram escondidos na selva, sobrevivendo com bananas, cocos e arroz roubado. Acreditavam que a falta de suprimentos, os aviões que sobrevoavam a região durante a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, e os folhetos lançados na ilha informando sobre o fim da guerra eram táticas dos americanos para enganá-los. Mesmo as tentativas de resgate pelas equipes japonesas não foram suficientes para convencê-los da realidade. Finalmente, após um encontro com um explorador japonês chamado Norio Suzuki, houve um acordo. Se o explorador trouxesse o comandante com ordens diretas para que Onoda depusesse as armas, ele obedeceria. Onoda finalmente retornou ao Japão em 9 de março de 1974, sendo recebido como herói nacional. Posteriormente, ele escreveu um livro contando sua história, que também inspirou um filme e outro livro de reportagem. Base secreta na Groenlândia. Camp Century era uma base militar norte-americana secreta, construída no auge da Guerra Fria no extremo norte da Groenlândia. Oficialmente, ela foi criada como uma estação de pesquisa, mas na realidade funcionava como uma base militar, abastecida pelo primeiro reator nuclear móvel do mundo. Ela deveria servir como uma plataforma de lançamento de mísseis. Porém, questões relacionadas à engenharia e objeções do governo dinamarquês, que administrava a Groenlândia, sobre o verdadeiro propósito da base, levaram os Estados Unidos a fechá-la em 1966, sem retirar qualquer resíduo ou sucata. Os militares acreditavam que os restos da estrutura permaneceriam soterrados sob o gelo, mas estudos indicam que a camada de gelo da Groenlândia tem diminuído consideravelmente. Como resultado, a base tem emergido lentamente, e expedições descobriram que as 99.200 toneladas de sucata, resíduos de óleo e resíduos radioativos do reator nuclear estão sendo expostos, representando sérios riscos de contaminação ambiental. A grande questão agora é quem será responsável pela limpeza desses materiais antes que uma catástrofe ecológica ocorra, os Estados Unidos ou a Dinamarca. Ilha do Antraz. Sob a ameaça de uma invasão alemã em 1941, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill ordenou aos cientistas da base de Porton Down que desenvolvessem uma arma biológica para combater as tropas alemãs. Após meses de pesquisa, os cientistas descobriram uma forma de utilizar a cepa da bactéria Bacillus anthracis, o antraz, contra o inimigo. O plano inicial era lançar forragem contaminada sobre a Alemanha para afetar o abastecimento de carne e laticínios, o que poderia também infectar a população alemã. Para testar a eficácia do antraz, o Ministério da Defesa escolheu uma pequena ilha chamada Gruinard, na costa da Escócia. Levaram 80 ovelhas para a ilha e lançaram uma nuvem contendo as bactérias.
O antraz provou ser tão letal que matou todas as ovelhas em apenas 3 dias. Embora o experimento tenha sido considerado um sucesso, concluiu-se que havia armas biológicas mais eficazes para infectar pessoas, e o antraz foi descartado como arma principal. Como resultado, o solo da ilha ficou severamente contaminado. Meses após o experimento, dezenas de animais morreram no continente. O acesso à ilha foi proibido por muitos anos, até que em 1990, após um tratamento do solo com formaldeído, a ilha foi declarada livre de antraz. Águia nazista de bronze. Uma estátua de bronze, representando uma águia segurando uma suástica nazista, foi recuperada na costa do Uruguai em 2006. A peça fazia parte do navio de guerra Graf Spee, que naufragou após seu capitão atracar na costa uruguaia, e a estátua foi perdida no naufrágio. Desde sua descoberta, a peça tem causado polêmica. Inicialmente foi exposta em um museu em Montevidéu, até que a embaixada alemã solicitou sua retirada, já que a política alemã, em relação a itens do período do Holocausto, é de proibição de comércio ou exposição fora de contextos educacionais. A peça ficou armazenada até 2019, quando o Supremo Tribunal do Uruguai decidiu que a estátua deveria ser leiloada. A organização judaica Simon Wiesenthal Center defende que museus ou institutos educacionais deveriam ter prioridade no leilão, para que a peça fosse usada com fins educacionais sobre o Holocausto e outros genocídios. Cidade subterrânea nazista. Sob as areias das praias próximas à Arraia, escondiam-se túneis e bunkers construídos e utilizados pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Esses bunkers, estruturados para abrigar os soldados em caso de invasão inimiga, eram equipados com cozinhas, dormitórios e até saunas. Nas paredes, ainda podem ser encontradas marcações que indicavam as direções para os tanques de guerra e a localização da costa. Construídos com mão de obra forçada, em condições semelhantes à escravidão, muitas vidas foram perdidas na construção dessas estruturas. A Holanda decidiu abrir os bunkers ao público para que as gerações futuras possam aprender sobre os horrores da guerra. Obras de arte roubadas. Assim como os romanos saqueavam peças da Grécia Antiga, Hitler desenvolveu uma política eficiente de saque de obras de arte. Ele escondeu centenas de obras de grandes mestres em locais como minas de sal, com a intenção de, futuramente, criar seu próprio museu. Além disso, muitos outros membros do Partido Nazista armazenaram obras valiosas. Em 2012, cerca de 1.200 peças foram descobertas na coleção de Cornelius Gurlitt, filho de um negociante de arte da era nazista. Gurlitt, que faleceu em 2014, mantinha as peças em seu apartamento em Munique e em uma casa em Salzburg, Áustria. As obras, que incluíam pinturas de Picasso, Renoir, Cézanne e Matisse, foram descobertas pelas autoridades alemãs durante uma investigação fiscal. Após uma intensa pesquisa sobre a procedência das obras, muitas estão sendo devolvidas aos seus proprietários originais. Submarinos afundados. A Segunda Guerra Mundial foi o primeiro conflito onde operações militares focaram em impedir os avanços tecnológicos do inimigo. Os japoneses desenvolveram 2 tipos de submarinos que causaram danos significativos aos aliados e ficaram conhecidos por sua velocidade e capacidade de servir como porta-aviões. Após a rendição do Japão em 1945, os Estados Unidos tomaram posse da frota naval japonesa e a estudaram em Pearl Harbor. Quando os soviéticos pediram acesso à tecnologia contida nos submarinos, os americanos, temendo a disseminação de tecnologias que poderiam beneficiar seus inimigos durante a Guerra Fria, decidiram afundá-los. Os locais exatos dos naufrágios
só foram revelados em 2005, quando uma equipe de exploradores encontrou 2 submarinos da classe I-400 perto da ilha de Oahu, no Havaí. Em 2009, um submarino da classe I-200 foi também encontrado. Esses submarinos eram gigantes, equipados com armas poderosas e capazes de dar uma volta e meia ao redor do planeta sem reabastecer. Retorno aos entes queridos. No atol de Tarawa, nas Ilhas Gilbert, ao oeste da Papua Nova Guiné, foram encontrados mais de 30 corpos de soldados da Marinha dos Estados Unidos. Acredita-se que eram fuzileiros navais e marinheiros do 6º Regimento da Marinha que lutaram na Batalha de Tarawa. Os soldados morreram durante a última noite do conflito, que durou 3 dias, e resultou na perda de 6.000 vidas em ambos os lados. A equipe da History Flight, responsável pela descoberta, espera transportar os corpos para o Havaí, onde antropólogos forenses trabalharão para identificá-los, usando registros dentários, DNA e outras pistas encontradas. Durante as buscas, foi descoberto um caça IL-2, fabricado pela União Soviética, juntamente com os restos mortais do piloto, que estavam surpreendentemente bem preservados. O corpo ainda vestia o macacão de voo, capacete, botas de combate e a identificação do piloto, além de estar equipado com armamento individual e paraquedas. Curiosamente, o relógio do piloto havia desaparecido, sugerindo que a aeronave foi saqueada em algum momento. Graças ao código da aeronave e ao número de série, foi possível identificar o piloto como Mikhail Gravil, que desapareceu em 1942 durante uma missão de reconhecimento. Acredita-se que, ao atacar uma instalação inimiga, o caça de Gravil foi atingido por fogo antiaéreo, forçando um pouso de emergência. No entanto, não se sabe se Gravil morreu no impacto ou se foi morto pelas tropas inimigas. Em outro achado notável, em 2008, operários descobriram um tanque leve, Stuart M5, utilizado pelos americanos na Segunda Guerra Mundial, enterrado sob uma rua na cidade de Chartres, ao sudoeste de Paris. Este tipo de tanque foi o primeiro veículo blindado das forças aliadas a entrar na cidade, pertencendo ao 31º Batalhão de Tanques, mas sofreu uma avaria durante uma patrulha em agosto de 1944. Na Polônia, um tanque Valentine Mk9 foi encontrado no rio Warta. Este modelo, produzido no Reino Unido, também foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Sendo o único exemplar desse modelo preservado na Europa, o tanque foi restaurado para ser exibido em museus. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo e inscreva-se no canal para receber sua dose diária de curiosidades. Até a próxima!